Tudo certo? Ótimo, Cláudio, obrigado. Janete, como vai? E Fai Bossa, tudo mais. Bom, são 8 horas, tá? Está tudo ótimo, obrigado, Lídia. São 8 horas, estou aqui para falar de vocês sobre terapia cognitivo-comportamental para insônia. Existe uma epidemia na nossa sociedade, no mundo moderno, atrapalhando demais a vida das pessoas. É uma epidemia silenciosa que está afetando demais a vida de muitas pessoas, ok? Essa aula magna ela vai ajudar muito, vai abrir os olhos de muitas pessoas para esse mal que está cometendo muitas pessoas, tá bom? Aqui nós vamos ver as perguntas. Vamos tentar direcionar as perguntas no chat do YouTube, tá? Eu corro o olho ali, vejo se tem alguma pergunta, vocês dão um jeito de colocar assim um asterisco, alguma coisa assim, para eu saber que é uma pergunta e tentar responder a todos, tá bom? Bem-vindo aí, Will, Carlos Veloso e todo mundo mais, Edilene e tudo bem. Bom, então perguntas no chat, tá? Estou aqui disponível, quero passar para vocês a importância do tratamento correto da insônia e vocês vão ver que pode ser assim crucial para a vida de muitos dos nossos pacientes e das nossas vidas mesmo, tá bom? Bom, esse é um pequeno roteiro dos assuntos que nós vamos tratar aqui. Primeiro nós vamos ver como que dormir mal significa pouca saúde. A gente vai ver por que muitos pacientes simplesmente não melhoram. Nós vamos ver qual é a primeira escolha para o tratamento da insônia. Nós vamos ver os componentes da terapia cognitivo-comportamental para insônia. Nós vamos ver como existe uma enorme escassez de terapeuta do sono e como se tornar um terapeuta do sono. Bom, dormir mal significa pouca saúde. Dormir mal acomete uma enorme parcela da população. As pessoas dormem mal e não entendem os malefícios que isso causa nelas. Nós vemos que diversos problemas de saúde, às vezes a pessoa tem um problema de saúde, ela não consegue relacionar isso à insônia, mas a ciência mostra que existe grande correlação entre problemas de saúde, vários problemas de saúde e a insônia. Bom, aqui nós vimos que a OMS, em 1946, deixa eu só desligar aqui o telefone, desculpa. Nós vimos que a OMS, em 1946, na sua declaração de fundação, ela estabeleceu lá que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Saúde tem muito a ver com outros conceitos, como adaptabilidade e funcionalidade. Às vezes a pessoa está lá, não tem problema de saúde nenhum, não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem obesidade, não tem DPOC, doença pulmonar, não tem demência, não tem nenhum desses problemas maiores de saúde, mas ela não funciona bem. Ela tem dificuldade de se adaptar, dificuldade de começar uma tarefa nova, dificuldade de aprender uma coisa nova, dificuldade de interagir com esse mundo tecnológico. Isso pode ser um indício de ausência de saúde. Tá? Da mesma forma, dormir bem não é o oposto de insônia. Existe uma gradação, não é uma variável dicotômica, existe uma grande gradação entre dormir bem e a insônia. Tem pessoas que não chegam a ter a insônia, não preenchem os critérios de insônia, mas também não podemos dizer que ela dorme bem, porque ela sofre com outros problemas da insônia. Podemos dizer que a insônia, a gente pode encarar a insônia como uma desnutrição do sono. Então, às vezes a pessoa está desnutrida, uma criança desnutrida, ela não cresce, não aprende, tem dificuldades de cognição na escola, ela está desnutrida. A mesma coisa a gente pode dizer para o sono. Muitas vezes a pessoa tem dificuldades no sono que causam outras dificuldades de adaptação, de funcionalidade naquela pessoa. Tá?
E isso, gente, é claro. Vários estudos no mundo inteiro já mostraram relação de doenças e transtornos com o dormir mal. Por exemplo, aqui, risco de hipertensão arterial. Esse é um estudo, na famosa revista Sleep. Ela mostra que dormir menos do que 5 horas por noite aumenta em 5 vezes a chance de hipertensão arterial. E dormir entre 5 e 6 horas aumenta em 3,5 vezes a chance de hipertensão arterial. Tá? Então está bem estabelecido o risco de hipertensão para quem dorme mal. Gente, quem quiser pode perguntar no chat aqui, eu estou correndo o olho ali, eu consigo responder, tá bom? Aqui nós temos um outro estudo que é uma meta-análise. Quem é da área da saúde sabe que meta-análise é um estudo científico com mais força de evidência. Né? Esse aqui é uma meta-análise de estudos prospectivos, que também demonstra uma grande força científica. Esse estudo, o que ele mostrou? Que sono curto, sono não contínuo, quer dizer, acordar várias vezes à noite, ou acordar antes da hora, aumentam o risco de hipertensão arterial. Ou seja, está clara a associação entre insônia ou dormir mal e hipertensão arterial. Vamos ver outro estudo aqui. Esse estudo americano com 13 mil participantes. Tá? 13 mil participantes é muita gente para um estudo. Né? O que esse estudo descobriu? Que existe a associação entre a duração do sono, índice de massa corporal e circunferência abdominal. Quer dizer, a pessoa ela sofre, às vezes, com obesidade, sobrepeso, causado pela insônia. Esse estudo sueco também, com 18 mil participantes, enxergou mais. Olha só, ele mostrou que existe associação de alteração do sono com obesidade, e essa associação ocorre quando se a pessoa dorme menos de 6 horas por noite, ou mais de 9 horas por noite, tem uma associação com obesidade. Ou seja, a associação obesidade e insônia é uma associação em U. Né? Se a pessoa dorme menos de 6 horas, ela tem chance de ter obesidade. Se ela dorme mais de 9 horas, quer dizer, dorme demais, aquela sonolência exagerada, ela também tem uma maior chance de obesidade. Vamos continuar. Então, assim, está clara a associação entre obesidade e insônia. Está claro, as pessoas não correlacionam. Às vezes a pessoa fala, tô gordo, tô com sobrepeso e tal, e não enxerga que antes de vir sobrepeso, às vezes meses antes, ela começou a dormir mal, vai dormindo mal, aí começa a ter o sobrepeso, a obesidade. Né? Bom, aqui, esse estudo chinês com gêmeos, olha que interessante, 1.400 gêmeos, né? Só na China mesmo para a gente conseguir fazer um estudo com 1.400 gêmeos. Né? Pois é, eles conseguiram lá. E o estudo com gêmeos é muito interessante porque não há diferença entre genética. São as pessoas com a mesma genética. Né? Então elas são iguaizinhas mesmo, só mudam o ambiente, né? Onde ela está. Né? Claro que a personalidade muda e tal, mas assim, a genética é igual. O que eles descobriram? Em mulheres, dormir pouco está associado à resistência à insulina, diabetes 2. Olha mais um problema que dormir mal causa. Então, esse outro estudo canadense aqui, prospectivo, de 6 anos de duração. Estudos prospectivos também têm uma grande força científica. A gente pode, tem mais força científica, a gente pode confiar mais em estudos prospectivos do que retrospectivos. Né? Então, 6 anos é muito tempo avaliando uma população. O que ela concluiu? Dormidores curtos, quer dizer, menos de 6 horas, e longos, quer dizer, mais de 9 horas, têm uma chance de desenvolver diabetes tipo 2. Ou seja, há uma associação entre dormir mal e diabetes. Né? E é confirmado com uma meta-análise de 36 estudos, olha só, 1 milhão de participantes. Muita gente nessa meta-análise foi arregimentada, participou dessa meta-análise, 1 milhão. Tá? Qual a conclusão? Alterações do sono são um fator de risco
para o desenvolvimento de diabetes. Então, não só obesidade, não só familiar, mas alterações do sono. A pessoa dorme mal, ela tem diabetes. Eu não sei se ficou claro, acho que eu não falei uma coisa importante aqui. Ó. Nesse estudo com gêmeos, o que significa? Duas pessoas com a mesma carga genética, iguaizinhas. Uma dorme mal, a outra dorme bem. A que dorme mal tem mais chance de ter resistência à insulina, que leva a diabetes, tá? Bom, então, existe clara associação entre diabetes, né, representada aqui por esse glicosímetro, e a insônia. Bom, mas a pessoa pode dizer assim, olha, associação não quer dizer causalidade, não quer dizer que a insônia causa essas alterações de saúde, né? É como se fosse aquela pessoa, é como se um estudo estatístico que detectasse, por exemplo, que o consumo de sorvete aumenta quando se tem um maior uso de óculos de sol, né? A gente pensa, então a gente não pode dizer que o uso de óculos de sol levou ao aumento do consumo de sorvete, não. É uma associação só, não quer dizer que uma é causa da outra, tá? Mas existem já dados e mecanismos esclarecidos, mecanismos fisiopatológicos esclarecidos dessas associações. Vamos pegar aqui da obesidade. Nós temos aqui, ó, a leptina, que é um hormônio mensurável, a gente consegue detectar esse hormônio, ele tira a fome. E grelina é um hormônio mensurável que aumenta a fome da pessoa. Fica num balanço normal, a pessoa tem uma fome considerada normal, tá? Só que já foi desvendado esse mecanismo. Alterações crônicas no sono levam a diminuição da leptina e aumento da grelina, que levam ao aumento da fome, né? Que levam à obesidade. Então já foi elucidado esse mecanismo da obesidade com alterações crônicas do sono. E outros mecanismos também já foram elucidados, né? Tanto é que a gente, no consultório, a gente pode perguntar assim, gente, por que muitos dos nossos pacientes simplesmente não melhoram, né? Isso é muito comum, né? A gente, na clínica, eu como psiquiatra, psicólogos, outros profissionais da área de saúde, percebem que muitos pacientes simplesmente não melhoram. A gente está treinando, batalhando, empregando as técnicas e tal. Vocês são todos do curso que eu fiz, eu tive uma ótima resposta do curso, que é de Psicologia Cognitiva e Comportamental. As pessoas muitas vezes não melhoram, né? O que será que pode estar acontecendo com essas pessoas? Vamos aprofundar, já vou responder, vamos ver aqui essa outra meta-análise. A meta-análise com 23 estudos para avaliar se, ao se tratar a insônia, a depressão melhora. Como assim? A pessoa está deprimida, você vai tratar só a insônia, e será que ela melhora? Vamos olhar aqui. De fato, melhora. Então, a pessoa deprimida, tá lá, pegaram um estudo científico, pegou assim, pessoas com depressão, dividiu em dois grupos. Num grupo, tratou normal. Um grupo tratou normal, olha, tratamento usual. O outro grupo não tratou a depressão, tratou a insônia. Aqui, tratamento usual. Aqui tratou insônia. O grupo que foi tratado da insônia melhorou da depressão e da insônia. Fantástico, né? Foi esse que essa meta-análise disse. Ó, tratar a insônia tem efeito positivo no humor. Mais evidências. É muita evidência, gente. Eu não sei como não tem milhões, ou milhares, ou milhões mesmo de terapeutas do sono por aí, tá? Essa meta-análise aqui, ó, essa meta-análise com estudos investigando os efeitos da terapia cognitivo-comportamental para a insônia, que é o tema da aula de hoje, na ansiedade e na depressão. De novo, foi tratado a insônia desses pacientes, não foi tratada a depressão e a ansiedade, foi tratada a insônia com a terapia que nós vamos ver aqui como que ela funciona. O que aconteceu? Vamos lá. Esse aqui é um desenho do estudo, a gente vê que foram estudos onde o grupo controle foi comparado com a lista de espera, quer dizer, as pessoas ficavam esperando a lista e outras pessoas eram tratadas. Vamos ver qual dos dois grupos teve mais resultado, né? O N é o número de participantes, são estudos de 20 a 300 participantes. O que mostrou? Esse é um gráfico aqui um pouco mais complicado, mas mostra assim, a força
se essas linhas estiverem à esquerda, quer dizer que que o tratamento tem força de eficácia, ele funciona. A gente viu que tem uma força de eficácia igual a de antidepressivos. Ou seja, esse aqui é a força de eficácia também de antidepressivos, mais ou menos gira em torno desse valor aqui. Então, tratar a ansiedade, no caso aqui, com terapia cognitivo-comportamental para insônia, é tanto eficaz quanto antidepressivo, remédio. Tá? E a mesma coisa ocorre com depressão. Né? Então, a terapia cognitivo-comportamental para insônia, na depressão, quer dizer, você tratou a insônia, você não tratou a depressão. Olha o que acontece. Uma grande... o intervalo está aqui, dessa meta-análise toda, né? Esse losango aqui, na verdade, é como se fosse a média de todos esses tratamentos aqui, tá? E teve uma força de eficácia muito boa. Teve uns que teve uma força de eficácia muito maior, mas esse aqui teve uma força muito boa, tão eficaz quanto o antidepressivo, tá? Então, claramente, existe associação entre depressão, entre ansiedade, essas duas entidades estão associadas à insônia. Então, gente, muitos dos nossos pacientes, muitas vezes não melhoram porque a gente não está olhando, a gente não está percebendo que às vezes aquele paciente tem insônia, dorme mal, tem uma rotina ruim, tem péssima higiene do sono, tem, sabe, comportamentos ruins para o sono, tem pensamentos ruins relacionados ao sono. A gente não está percebendo isso, a gente está tratando outras coisas de depressão, está tratando outros componentes de ansiedade, a gente está negligenciando a insônia e o paciente está perdendo a chance de melhorar. Vamos continuar. Bom, nós vemos aqui as dimensões do sono. Olha, a gente pode dizer que o sono, ele não é só a dimensão duração. Duração do sono é importante, mas não é só a duração. É a satisfação, se a pessoa está satisfeita com o sono dela. É o grau de alerta no dia seguinte, se ela fica acordada no dia seguinte. É o horário do sono nas 24 horas, né? Se a pessoa tem um horário que o ritmo biológico dela se encaixa com as 24 horas do dia, a eficiência do sono dela, se ela dorme direto ou se ela acorda várias vezes à noite, e também a duração do sono. Bom, vamos ver assim, como nesse exemplo aqui, essa dimensão do sono chamada duração, como ela pode levar à depressão. Né? Imagina uma pessoa, um auxiliar de enfermagem, um médico, né, que trabalha só de dia. Beleza, trabalha bem, não tem depressão, não tem ansiedade, está lá trabalhando bem. Aí houve uma alteração no hospital dessa pessoa. Ela passa a ter que trabalhar noturno, dar plantões noturnos, não tinha jeito, ela tem que pegar esses plantões noturnos. Passa um tempo, ela começa a dormir mal, começa a dormir pouco, e isso levou ela a exatamente isso aqui. Ó. Quando a pessoa tem alteração, por exemplo, nessa dimensão do sono chamada duração, pode ocorrer uma maior influência de genes ligados à depressão. Então, às vezes a pessoa já tem o gene da depressão ali. Quando ela começa a dormir mal, esse gene começa a aparecer mais, ele começa a aparecer mesmo, a desenvolver, o fenótipo dele começa a aparecer mais, tá? Isso leva a alterações hormonais, metabólicas e imunológicas que levam à depressão. Então, outro mecanismo que linka alterações do sono com transtornos médicos. Né? Por exemplo, outra dimensão do sono aqui, horário. Tá? Imagina a pessoa que o corpo dela, o organismo dela fala para ela dormir tipo meia-noite. Né? Ela tem o que se chama de atraso na fase do sono. Né? Ela dorme meia-noite e acorda, sei lá, 8 horas da manhã. Mas eis que ela tem que entrar num trabalho que começa 6 horas da manhã. Ela tem que acordar 5 horas da manhã. Né? A posição horário, a dimensão do sono horário dela não está batendo com a escala, com a rotina dela. Né?
Então ela começa a dormir, tentar dormir cedo, não consegue, vai dormir meia-noite, depois tem que acordar às 5 horas da manhã, fica assim, várias semanas isso ocorrendo. Qual o mecanismo que leva à ansiedade e desatenção nesse caso? Acontece uma hiperativação do sistema nervoso simpático, né, para quem, recordando aí para todos, né, sistema nervoso simpático é o sistema nervoso da luta e fuga, que dá adrenalina, que a gente fica drenado. Né? Então a pessoa dormindo mal fica drenada, ocorre aumento de catecolaminas, como a adrenalina mesmo, aumento da frequência cardíaca, da temperatura, do metabolismo basal, que isso sim leva à ansiedade e desatenção. Então existe, de fato, mecanismos fisiopatológicos que explicam como a alteração do sono leva à ansiedade e desatenção. Tá? Bom, então beleza, né? A ciência está aí mostrando a importância do sono, mostrando como é fundamental o sono, como o sono é negligenciado e como a gente vai tratar essas pessoas. Né? A gente vai tratar com medicamento ou com terapia. Né? O que diz a ciência? Né? O que a gente vê no consultório é o quê? Remédio. A gente vê que os pacientes tomam remédio exageradamente. Eu sou psiquiatra, eu posso falar de uma forma com bastante propriedade que muitos pacientes tomam remédio para tratar a insônia e pouquíssimos, assim, mesmo eu que, assim, sou super engajado com a terapia cognitivo comportamental para insônia, eu vejo pouquíssimos pacientes sendo tratados de insônia. Né? Gente, novamente aí, ó, ninguém fez nenhuma perguntinha aí. Tá? Mas estou aqui à disposição, tá bom? Espero que vocês estejam gostando da aula aí, tá? Bom, continuando, deixa eu ver aqui. Bom, por que a primeira... Vamos tratar primeiro com remédio ou com terapia? Vamos ver aqui. Muitos medicamentos têm efeitos indesejados de muitos medicamentos para dormir. Muitos, a grande maioria dos remédios para dormir causa, né, dificuldades cognitivas, ou seja, a pessoa tem dificuldade do dia a dia, dificuldades com memória, dificuldades operacionais mesmo, né, de raciocínio e tal, por conta de medicações para dormir. É muito comum mesmo que a gente tem essa imagem aqui. Tolerância. O que é tolerância? Então, muitos medicamentos para dormir levam a tolerância. Né? Tolerância é Deixa eu só ver um negócio aqui. Ok, certinho. Tolerância é o quê? Muitas vezes a pessoa está lá, toma um remédio. Qual é o efeito do remédio? Levar a pessoa a dormir. Ela até sonha aqui, ó. É a tolerância. É o usual, é o normal, é o que o paciente espera, tá? Só que o que acontece com a tolerância? A pessoa continua tomando o mesmo tanto de remédio, passa a não dormir mais. Tomando a mesma quantidade. O organismo fica tolerante. Aí o que a pessoa faz? Aumenta a dose, começa a tomar 2 comprimidos, inicialmente ela até consegue dormir, dorme beleza. Né? Com o tempo, os mesmos 2 comprimidos não faz ela dormir. O que ela faz? Aumenta para 3 comprimidos. O que acontece depois de algumas semanas? Não dorme mais. Esse é o chamado efeito de tolerância, que é comum em um grande número de medicações para dormir. Tá? Dependência, outro efeito adverso, indesejável, muito comum em remédios para dormir. Como que é a dependência? A pessoa toma um remédio, dorme, né? Só que por acaso, se ela viajou, se ela não conseguiu a receita com o médico dela, se acontecer alguma coisa, ela vai tomar o remédio, ela deixou de tomar o remédio, o que vai acontecer? Ela vai ter efeitos de abstinência. Muitas vezes ela pode ter descargas adrenérgicas, sudorese, pensamentos acelerados, ficar sem dormir o tempo todo. Esse é o efeito de dependência. Isso, é claro, é um efeito, a propriedade de dependência de muitos medicamentos, tá? Para dormir. Bom, outro efeito indesejado, uso abusivo. Então a gente vê que muitos medicamentos para dormir, eles já são vistos em festas, em raves e tal, quer dizer, é um grande efeito indesejado de medicamentos para dormir. Insônia de rebote. O que é insônia de rebote? A pessoa toma um remédio e dorme. Só que
Insônia de rebote é mesmo depois que ela ter parado de tomar o remédio, às vezes por muito tempo, ela continua tendo problemas de insônia por muitos meses depois de mesmo ter passado esses efeitos da fase de abstinência, tá? Insônia de rebote. Bom, acidentes, quedas, é um efeito desejado gravíssimo de medicamentos para dormir, né? Idosos é muito perigoso, né? Você que tem uma pessoa, provavelmente uma pessoa mais velha que mora com você, ou parente, ou amigo que você conhece, que são mais velhos, né? Pai, mãe, às vezes avó, você vai lá. Muitos desses usam remédio para dormir, sem necessidade, estando um grande risco de ter uma queda. Idoso, quando toma uma queda, fatalmente quebra alguma parte do corpo, às vezes quebra uma bacia, isso é muito grave, a pessoa muitas vezes morre de uma simples queda. Tá? Uma tontura que ela tem na hora de levantar pode dar queda. Bom, continuando aqui, nós temos depressão. Olha que efeito colateral indesejado, que é comum em remédios para dormir, né? Então, a depressão, imagina, você está lá tratando o paciente, querendo que ele melhore, querendo que ele fique bem, só que você quer que ele durma bem, né? Você pensa assim, dormir ajuda a melhorar a ansiedade, ajuda a melhorar a depressão, a pessoa vai dormir melhor, vai melhorar a depressão. Mentira. Muitas vezes esses remédios para dormir pioram a depressão. Tá? Continuando aqui. E outros inúmeros efeitos colaterais, né? Boca seca, constipação intestinal, disfunções sexuais, todos são efeitos indesejados de remédios para dormir. Bom, diante disso, diante de tantos efeitos indesejados, né, o consenso europeu, né, a gente vê aqui que são vários os alunos do meu curso de Psicologia Cognitivo Comportamental que são de Portugal, né? Se eles olharem lá o guideline europeu de tratamento para insônia, o guideline americano, né? Esse é o guideline americano de tratamento da insônia. O que é um guideline? O que é um consenso? O consenso dos especialistas do sono daquela região, né, do mundo inteiro, eles se reúnem e falam assim, olha, o melhor tratamento para insônia é esse. Vamos tentar isso primeiro, depois tenta aquilo. Esse é um guideline, é um consenso, né? Então, tanto o consenso europeu quanto o consenso norte-americano, né, para insônia, o que eles dizem? Eles concordam com o consenso brasileiro, da Associação Brasileira do Sono, que diz que a TCCI, Terapia Cognitivo Comportamental para Insônia, é a primeira linha, pois apresenta resultados mais sólidos na resposta de médio e longo prazo e menores riscos de efeitos colaterais. Então, gente, o primeiro tratamento para insônia não os pacientes não estão tendo o primeiro tratamento para insônia. Eles não estão tendo a terapia cognitivo comportamental para insônia. Eles vão de cara para a segunda opção, que é remédio. Então, você pode saber, com certeza você tem parentes, você tem amigos que tomam remédio para dormir, não é a primeira opção para insônia. Eles não tentaram antes, muito provavelmente eles não tentaram a terapia cognitivo comportamental para insônia. E por que eles não tentaram? Por que os médicos não prescrevem, não indicam a terapia cognitivo comportamental para insônia? Será que eles querem dar remédio assim? Ou eles não sabem, né? A maioria dos médicos sabe, eles sabem assim que se eles abrirem qualquer tratado lá que vai, vou tratar a insônia do paciente, deixa eu ler aqui o que está escrito lá, terapia cognitivo comportamental para insônia. Mas por que eles não tratam? Por que os médicos simplesmente não indicam a terapia cognitivo comportamental para insônia? Vamos ver aqui. Um segundo. Aqui. Eles não tratam, gente, na verdade, eles não tratam a insônia simplesmente porque eles não conhecem terapeutas do sono. Eles não conhecem e porque não existem terapeutas do sono. É isso que a gente tem que fechar esse gap aí, a gente tem que melhorar o número de terapeutas do sono. Que bom, uma pergunta, ótimo. Fê e Bossa, vamos lá. Terapia com alegria. É possível a regressão do segundo para o primeiro passo, com a TCCI deixar a medicação por completo? Sim, Fê e Bossa, excelente pergunta. A TCCI, no
nos seus protocolos, ela pede que o paciente vá aos poucos, né, claro, supervisionado por um médico, retirando os remédios para dormir e dormindo melhor sem remédio, que é através da terapia cognitivo comportamental para insônia. Obrigado aí pela pergunta. Vamos para o próximo. Bom, então tá, estou falando aqui terapia cognitivo comportamental para insônia o tempo todo, né? Mas o que é essa terapia cognitivo comportamental para insônia? É uma terapia que ela é composta por diversos componentes. Vamos ver os componentes dela. Aqui estão, ó. Um dos componentes é o controle de estímulos, o outro é a restrição do sono, o outro é a higiene do sono, a terapia cognitiva e o relaxamento. Então, a maioria dos protocolos de terapia cognitivo comportamental para insônia apresenta esses 5 componentes, tá? E quais são eles? Vamos avaliar eles rapidamente, sim. São muitos detalhes, são muitas nuances em cada um desses componentes, né? Vou fazer o possível para explicar aqui, nesse tempo que a gente tem, o que é cada um desses componentes, tá? Primeiro componente é esse aqui, ó, controle de estímulos. O que é o controle de estímulos? Se for para tentar resumir bem, controle de estímulos é o quê? É proteger a cama do seu paciente de qualquer estímulo que atrapalhe o sono, de qualquer estímulo, na verdade, né? Então a gente tem que proteger a cama sei lá, Netflix, né? De seriados na cama, tem gente que deita na cama e fica lá lendo, vendo seriado, né? Proteger a cama de televisão, proteger a cama de laptop, computadores, proteger a cama do celular, que é muito comum a pessoa deitar e ficar lá no celular, proteger a cama de brigas e discussões, muitas vezes pessoas, né, vão para a cama, acabam brigando, fechando a cara para o seu cônjuge lá e tal, e proteger a cama de preocupações, que é um dos mais importantes. Isso, em suma, é o controle de estímulos, é controlar o estímulo. A cama, ela tem que ser o estímulo que leva a dormir. A cama não pode levar a preocupação, a cama não pode levar a ver televisão, a cama não pode levar a ligar o celular. É fácil, você pergunta para o paciente, ó, o que você faz na cama? A pessoa deita na cama, já puxa o celular logo, deita na cama, já liga a televisão com o controle remoto, na hora. Quer dizer, o certo é a pessoa deitar na cama, já abrindo a boca, já ficando com um soninho. Isso que a gente quer, isso que a gente vai treinar o nosso paciente. Oba, outra pergunta aqui, ó. Manuel Miranda, para deixar de tomar o remédio tem que diminuir aos poucos? Manuel Miranda, obrigado pela pergunta. Na maioria absoluta das vezes, sim. A gente tem que diminuir aos poucos, né? Cada remédio a gente tem uma forma de diminuir, né? Mas na maioria das vezes, você não erra se você dividir mais ou menos assim, a metade da dose em degraus de 2 semanas. 2 a 3 semanas. Então, por exemplo, a pessoa toma, sei lá, clonazepam, 4 miligramas, né? Aí ela vai ficar, você baixa para 2 miligramas, fica o degrau de 2 semanas, aí baixa para 1 miligrama, o degrau de 1 miligrama, e aí vai, tá? No geral, o certo é procurar um médico para ele orientar, mas regra geral a gente tem que ir diminuindo o remédio, e mesmo diminuindo aos poucos, mesmo assim a pessoa pode ter uma insônia de rebote, pode ter dificuldade de dormir, tá? Obrigado, Juvenal. Vamos para a próxima. Restrição do sono. Bom, esse é o segundo componente da terapia cognitivo comportamental para insônia. Como eu falei, terapia cognitivo comportamental para insônia, ela possui diversos componentes, né? Restrição do sono é o segundo componente da terapia. O que se descobriu? Que a maioria das pessoas com insônia, elas têm isso aqui, ó, tempo de cama estendido. O que seria um tempo de cama estendido? Esse bloco azul aqui, imagina uma pessoa que for dormir às 23 horas, os blocos azuis significam que a pessoa de fato está dormindo, né? Então ela está dormindo aqui, está dormindo aqui. E o bloco branco quer dizer que a pessoa está acordada na cama lá, revirando de um lado para o outro, preocupado, pensando em mil coisas, ouvindo músicas na cabeça e tal, né? Então, a pessoa foi dormir às 23 horas, ficou até mais ou menos 1 hora dormindo, depois acordou, ficou um tempão acordada, depois dormiu um pouquinho, depois ficou acordado um tempão, depois dormiu um pouquinho, depois ficou acordado um tempão. Então, a maioria das pessoas da insônia, você vai ver, quando você começar a tratar a insônia,
você vai ver que a maioria das pessoas com insônia tem um tempo de cama estendido, tá? O que é a restrição do sono? Na verdade, ela deveria se chamar restrição do tempo de cama. Você vai restringir o tempo de cama daquela pessoa. Então, você vai proibir ela, claro, né? Proibir assim, nós vamos conversar com a pessoa, né? Você vai estar treinando sua cabeça, vai estar treinando para você dormir melhor e tal. Então, você vai estar, nós vamos permitir que você fique na cama só nesse tempo aqui, tá bom? Você vai ficar de, sei lá, de 23 às 5 horas da manhã, né? Ou de 23 às 7 horas da manhã, tá? Isso é chamada restrição do sono. O que acontece? Se você perceber aqui, ó, esse bloco azul é esse bloco azul aqui. Esse bloquinho azul menor aqui é esse bloquinho aqui. E esse bloco maior aqui é esse bloco aqui. Ou seja, na verdade, a restrição do tempo de cama achata os blocos brancos. Então, diminui o tempo que a pessoa fica acordada na cama. E na verdade, o tempo que ela fica dormindo, que é o tempo total de cama, fica mais ou menos igual. Então, esse é o fundamento principal da restrição do sono, tá? Vamos lá. O outro componente da terapia cognitiva comportamental para insônia é o que a gente chama de higiene do sono. Tá? A higiene do sono, existem várias formas de aplicar, várias técnicas, não é fácil fazer uma higiene do sono bem feita, né? Uma higiene do sono que a pessoa simplesmente entrega um papel e fala, faça isso, faça aquilo outro, não sei o quê. Muito provavelmente o paciente não vai conseguir, não vai seguir aquilo dali. Então, a higiene do sono, existem formas de ser aplicada, tá? Mas ela consiste em fazer o paciente entender que ele não pode ver as horas de madrugada, que ele não pode beber antes de dormir, que ele não pode usar remédio para dormir, ele não pode usar celular na cama, né, que é também um componente do controle de estímulos, que não pode tirar cochilos de dia e também que ele não pode ficar preocupado na cama. Isso tudo faz parte da higiene do sono, né? A higiene do sono é muito interessante, porque para muitos pacientes, se você descobrir alguma coisa de higiene do sono, é fantástico, é fenomenal, a pessoa melhora o sono rapidinho, né? Para muitas pessoas, uma medida isolada de higiene do sono que a pessoa siga não quer dizer que ela vai dormir melhor com aquela medida isolada, né? Mas para algumas pessoas ela é fantástica, a gente tem que tentar em todos os pacientes para ver, pode ser que aquele paciente responda muito bem à higiene do sono. Terapia cognitiva, né? Terapia cognitiva é o outro componente da terapia cognitivo comportamental da insônia. Existem diversos mecanismos pelos quais ela funciona. Um é a psicoeducação, que é ensinar o paciente o que é o transtorno que ele tem, ensinar o que é insônia, ensinar os mecanismos do sono, ensinar os motores do sono, ensinar o que atrapalha os motores do sono, ensinar controle de estímulos, ensinar diversas coisas, sabe? Esse é um dos passos, né, da terapia cognitiva. O outro é avaliação de pensamentos disfuncionais, né? O que acontece? A pessoa com insônia tem diversos, a gente viu no curso de terapia de psicologia cognitiva comportamental, que vocês todos frequentaram, a pessoa tem diversas distorções cognitivas relacionadas ao sono, e isso faz com que piore demais a insônia dos pacientes, tá? Outra pergunta de Fei Bossa aqui, ó. Na TCCI, também é usado o questionamento socrático, boa, para ajudar o paciente a entender a importância dele retirar estímulos? Sim, claro, excelente pergunta. Porque esse é o maior desafio, na minha opinião, de conscientizar o paciente. Exatamente. Então, questionamento socrático, para quem não lembra aí do nosso curso de Psicologia Cognitiva Comportamental, a gente fazer perguntas concatenadas que levam o paciente a descobrir uma verdade, um fato mais real. Obrigado aí pela pergunta, tá? Então, a gente usa avaliação de pensamentos disfuncionais. Espera aí, você pensa que na sua cabeça você tem que dormir 8 horas por dia. Por quê? Me mostra as evidências que você tem que dormir 8 horas por dia, né? Ou então, na sua cabeça, se você não dormir bem, você vai ficar um caco no dia seguinte. Tá, você acredita nisso? Acredito. Quantos por cento? Acredito 100% nisso. Espera aí, vamos avaliar isso? Será que isso é verdade mesmo? Será que pode ser uma viagem sua? Claro que não vai falar assim, né? Mas será que
tem base na realidade isso que você está falando, né? E aí vai. Bom, criação de pensamentos alternativos, né? Então, pensamentos alternativos, o terapeuta, ele faz com que o paciente pense, que ele desencadeie pensamentos mais realistas, mais funcionais, né? Então, tipo, o paciente pode, em vez de pensar assim, olha, eu fico um caco no dia seguinte se eu não durmo 8 horas por dia. Se o terapeuta vai, através de diversas medidas, levar o paciente a pensar assim, não, na verdade, eu fico mal quando eu não durmo as 8 horas por dia, mas eu até que consigo funcionar bem, consigo realizar minhas coisas direitinho e tal. E aí a pessoa já está criando pensamentos alternativos em relação ao sono, tá? E, deixa eu baixar aqui, implementação da mudança, né? É muito difícil, mudar é, assim, extremamente difícil. Gente, a pessoa passou a vida inteira olhando o celular na cama, passou a vida inteira cochilando no sofá, passou a vida inteira se preocupando na cama, como que você muda essa pessoa? É difícil, precisa de um terapeuta mesmo para ajudar ela a mudar, toda semana ir lá, vamos tranquilo, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, você tentou, não tentou, então vamos tentar agora, e aí a gente consegue fazer com que a pessoa durma melhor, tá? E o último componente, né, da terapia cognitivo-comportamental para insônia é o chamado relaxamento. Ajuda demais, a gente vê que a ansiedade é um dos grandes impedidores do sono saudável, né? Então, vários tipos de relaxamento, relaxamento respiratório, você pode empregar, relaxamento relaxamento muscular progressivo, relaxamento guiado por imagens, né? São vários relaxamentos aí que o terapeuta do sono pode usar para beneficiar o paciente, tá? Só que terapeutas do sono existem, né? Ô, gente, se alguém poderia falar aí no chat aí que se conhece algum terapeuta do sono, porque assim, pouquíssimos, tá? Pouquíssimos. Terapeuta do sono realmente tem uma escassez enorme, né? Vamos ver aqui. Aqui é a representação de uma pessoa dormindo, né? Pessoa dormindo, está representada aqui. 10 pessoas dormindo estão representadas aqui, são 10 desenhos daquele, né? E aqui, 100 pessoas dormindo. Bom, pessoas que dormem mal, vamos representar pessoas que dormem mal com esse símbolo aqui, tá? Dessas 100 pessoas aqui, quantas dormem mal? Vamos passar para o próximo slide. Não dá para ter uma interação maior, né? Mas Cláudia Barotto falou que não conhece nenhum. Eu também não conhecia, não. Realmente é muito raro. Aliás, isso é uma das coisas que me fez aprofundar muito no estudo da terapia cognitivo-comportamental para insônia. Eu, como psiquiatra, vi o paciente sofrendo, vi o paciente necessidade de dormir melhor. E aí? Onde que eu vou? Para que eu vou encaminhar esse paciente? Quem que sabe fazer terapia cognitivo-comportamental para insônia? É uma terapia muito boa, muito eficaz, com poucas sessões a pessoa já está dormindo bem, mas a gente não acha terapeuta do sono, né? Daí o meu aprofundamento na terapia cognitivo-comportamental para insônia. Bom, então aqui, ó, de 100 pessoas dormindo, quantas que dormem mal? Essa proporção aqui, ó, 27 pessoas, né, dormem mal, estatisticamente. É muita gente que dorme mal, gente. Muita gente. Vocês conhecem, com certeza vocês conhecem pessoas que dormem mal, tá? Essa é a representação de quem tem transtorno de insônia. Transtorno de insônia não é bem lá dormir mal, é bem mais do que isso, né? Transtorno de insônia já é bem mais grave. A pessoa passa 3 vezes por semana dormindo mal, tem vários outros problemas de dormir mal. Ela tem de fato o transtorno de insônia, né? 10%, são 10 pessoas aqui dessas 100 que a gente pegou aqui, ó, 10 pessoas dormem mal, né? 27 dormem, 27 dessas 100 pessoas dormem mal e 10 dessas 100 pessoas têm transtorno de insônia, que é super grave e que a terapia cognitivo-comportamental para insônia foi feita justamente pensando nesses pacientes, tá? Então, 10% da população sofre com transtorno de insônia. Gente, é um batalhão, é muita gente. Numa cidade de 1 milhão de habitantes, são 100 mil pessoas.
Não sei se muitas pessoas aqui devem morar em cidade grande. Por exemplo, em Belo Horizonte aqui, são 300 mil pessoas com transtorno da insônia. Não é só dormir mal, não. São transtorno da insônia, levando, como a gente viu no início da aula, ansiedade, depressão, obesidade, hipertensão arterial e outros problemas de saúde, né? A pessoa, comecei a ter pressão alta, não sei porquê. Aí vai ver porque ela, de fato, ela começou a dormir mal, tá? Bom, vamos ver como que tratar essas 10% de pessoas da população com transtorno de insônia. Vamos pegar o Brasil, que é 200 milhões de habitantes. Vou arredondar aqui para 200 milhões, tá? Psicólogos, também arredondando, 400 mil psicólogos, né, de acordo com o Conselho Federal de Medicina. E médicos, 500 mil médicos, né? Vou parar um pouquinho. A Cláudia falou que meu marido tem insônia, toma remédios fortinhos e leva chocolate para a cama. Aí, com certeza, sim, às vezes ele deita, já vem aquela vontade de comer chocolate, né? Ele tem que proteger a cama do estímulo, de todos os estímulos, né? De comer na cama é um problema que não deve ser feito na cama. Obrigado, Cláudia. Bom, então aqui, ó, numa população de 200 milhões brasileiros, né, nós temos 400 mil médicos e 500 mil, aliás, 400 mil psicólogos e 500 mil médicos, tá? Isso dá profissionais por 1.000 habitantes, 2 profissionais por 1.000 habitantes aqui, 2 psicólogos por cada 1.000 habitantes e de médicos, 2,5 médicos para cada 1.000 habitantes, tá? Vamos pegar aquela cidade com 1 milhão de pessoas que tem 100 mil insônios. Se for fazer a proporção, são 200 psicólogos naquela cidade e 250 médicos naquela cidade, né? Para tratar 100 mil insônios, 450 profissionais. Então, se pegar os psicólogos de todas as especialidades de psicologia, os médicos de todas as especialidades da medicina e pegarem todos para tratar o sono, serão 450 profissionais, tá? Isso dá, se dividir 100 mil por 450, vai dar 220 pacientes. Gente, não é nada mal você começar um consultório né, de saúde com uma carteira de 220 pacientes, né? Então, muitas pessoas precisam de tratar insônia, tá? Agora, como se tornar um terapeuta do sono, né? Existe uma grande escassez de terapeutas do sono, como eu disse. Eu preciso encaminhar pacientes, eu presto a terapia, a TCC para vários pacientes, mas eu também preciso encaminhar outros pacientes, eu não tenho para onde encaminhar, daí a necessidade de difundir a terapia cognitivo comportamental para insônia. Mais uma pergunta aqui, maravilhosamente livre, né? Existe correlação entre pacientes com síndrome do pensamento acelerado com algum transtorno do sono? Olha, maravilhosamente livre, eu realmente assim não sei se existe essa correlação, né? Mas provavelmente uma das coisas que ocorrem na insônia a mente fica acelerada, né? A pessoa fica pensando mil coisas, sabe, um monte de coisa que não tem nada a ver, e também tem preocupações com o sono. Nossa, eu tenho que dormir agora. O pensamento que mais causa insônia eu tenho que dormir agora, né? Então, deve ter alguma associação, né? Não sei se existe associação causalidade ou não, mas que existe associação, existe sim. Obrigado pela pergunta. Bom, como se tornar um terapeuta do sono, tá? Eu fiz esse curso, eu tive um grande sucesso com o curso de Psicologia Cognitiva Comportamental. Vocês viram o curso, vocês viram a qualidade do curso, eu batalhei bastante esse curso, foi muito bem feito, eu tive muito retorno positivo. Daí eu decidi fazer esse guia, chama Guia do Terapeuta do Sono. Se vocês forem lá na barra na barra de um navegador, escrever lá Guia do Terapeuta do Sono. Deixa eu só responder essa pergunta aqui. Ale, professor, o que o senhor acha dos redutores de estímulos? Por exemplo, uso de abafadores de ruído, isolamento acústico, blackout, entre outras formas de redução. Eles fazem diferença? Obrigado, Ale. E eles, assim, fazem diferença sim, né? Os abafadores de ruído. Os ruídos dependem muito de interpretação também, né? O que é a interpretação que a pessoa faz daquele ruído. Mas se realmente tiver uma construção do lado, aquele barulho de martelo do lado, ninguém consegue dormir mais não.
ou então num aeroporto por perto, né? A pessoa pode ter a habituação daquele estímulo, mas o fone de ouvido, o abafador de ouvido pode ajudar bastante, tá? Que é um tampão de ouvido, né? Isolamento acústico, blackout ajuda muito, principalmente a pessoas que têm alteração de escala, trabalha em turnos, né, que ela trabalha de noite, de dia fica acordado, então de dia tem que pôr o blackout lá, tampar tudo, lá ficar escurão o quarto para dormir melhor, tá? Valeu, Ale, obrigado pela pergunta. Bom, então para se tornar, como que a gente faz para a gente se tornar um terapeuta do sono, tá? Bate lá na guia do terapeutosono.com.br, vai abrir o guia definitivo do terapeuta do sono, tá? Bom, o primeiro módulo é gratuito, então assim, assistam o primeiro módulo, vocês já vão aprender muita coisa, é gratuito, vocês vão ver a qualidade dos vídeos, os vídeos não estão assim, para encher linguiça, o vídeo vai direto ao ponto, é o que você precisa saber mesmo, para você se tornar um terapeuta do sono. Ele é guia definitivo, como a palavra fala, é definitivo mesmo, né? Então assista o primeiro módulo, é gratuito, tá? Vê agora, se der antes, quando a gente acabar aqui, vai lá ver um pouquinho, né? Vocês vão ver. Tem muitos módulos, ó. Esse primeiro módulo aqui, ó, o módulo gratuito, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 aulas gratuitas, vocês já vão ver, ter uma ideia do nível do curso, tá? Depois nós vamos aprender muito mais coisa. Nós vamos aprender as características do sono, né? Vamos ver os motores do sono, o que faz a gente dormir, o que faz a gente ficar acordado, né? A gente vai ver o que é a SARA, né? Não vou dar um spoiler aqui não. Vamos ver o que é SARA, nós vamos ver a influência da luz azul, da melanopsina, da melatonina, né? Nós vamos entender a arquitetura do sono, como que é esse sono profundo, sono leve, o que é isso, sono profundo, sono leve? Sono REM, sono não REM, né? A duração do sono, qual é a duração ideal do sono? Tá tudo lá, tudo no curso, tá? Transtornos de insônia e outros transtornos do sono, né? Então a gente vai entender certinho o que é o transtorno da insônia, a gente vai entender como ativação cognitiva, né? Maravilhosamente ele falou sobre o pensamento acelerado. Então tem tudo a ver com essa ativação cognitiva aqui, né? Nós vamos ver o modelo conceitual da insônia, o que faz a insônia, por que a pessoa tem insônia, de onde que ela aparece. Tem um modelo que explica, ó, a insônia aparece por causa disso, daquilo. Modelo simples que dá para a gente entender muito bem. Nós vamos aprender o que é a apneia do sono, aprender com profundidade. A gente vai ver qual o papel do terapeuta do sono na apneia do sono. Nós vamos ver os transtornos do ritmo circadiano, por que tem pessoas que dormem mais tarde, outras que dormem mais cedo, né? Pernas inquietas, narcolepsia, a gente vai entender mesmo, né? Um transtorno famoso ali, todo mundo já ouviu falar de narcolepsia, né? Mas o que é a narcolepsia? O que acontece com a narcolepsia? Isso tudo o terapeuta do sono precisa saber. Os outros transtornos do sono, até para ele saber encaminhar, né? A maioria absoluta dos transtornos é transtorno de insônia mesmo. O terapeuta do sono vai tratar, ele é apto para isso. Mas ele precisa saber que existem outros transtornos. E aí, olha, isso aqui não dá para eu tratar mais. Isso aqui eu vou ter que encaminhar. Então, o terapeuta do sono precisa entender esses outros transtornos do sono, né? Ele vai entender, assim, eu falei rapidamente sobre os componentes da TCCI, mas aqui a gente vai ver aulas específicas sobre os componentes da TCCI, sobre a restrição do sono, controle de estímulos, a higiene do sono, aqui, ó, 4 aulas de higiene do sono, terapia cognitiva, relaxamento e muito mais, tá? Depois, é um guia que, assim, pega na mão mesmo do terapeuta do sono. Eu quero que a pessoa aprenda, assim, com detalhes o que é a terapia a TCCI, né? Ela mostra como que é a estrutura da TCCI, o algoritmo, a primeira sessão, olha só, a primeira sessão é a mais importante da TCCI. Nós temos várias aulas sobre a primeira sessão, como aplicar inventários padronizados, como fazer o diário do sono, tratar as resistências iniciais, né? E o último módulo a gente fala da pauta da sessão, revisão do diário do sono, psicoeducação, para casa, avaliação de aderência e muito mais. Então o curso está realmente muito bem feito. Eu gostaria muito que vários de vocês fizessem esse curso, né? Vai ter um certificado de conclusão desse guia, né? São 9 horas de videoaula teórica. Gente, 9 horas de gravação editada é muito material, tá? Não é pouco, não. A gente vê cursos de, sei lá, curso de 50 horas. Gente, você não aguenta, você começa a ver, você, putz, grilo, esse cara tá enchendo linguiça, tá falando a mesma coisa. Isso aqui é 9 horas de material editado, não tem repetição.
é aquilo dali importante, você tem que ficar atento, anotando ali, coisa que você já sabe, você passa rápido, mas você tem que ficar anotando ali, porque está muito bem, e está didático, muitas imagens, muitos vídeos, muitos slides, né, para ficar o aprendizado muito bem feito, tá? Deixa eu responder mais uma pergunta aí. Lídia, muito completo mesmo. Luzineide, já não desliga não, estou quase acabando, Luzineide, espera só um pouquinho, tá? Luzanilde. O preço normal é R$140, agora para essa turma aqui, que é a turma que eu já tenho, as pessoas me conhecem, sabem como que a minha didática e tal, esse curso vai ser a só R$390 em 4 vezes, tá? Bom, e aí eu vou mandar no grupo ali, a gente está no grupo de WhatsApp, eu vou mandar o link com essa página da Udemy que tem que tem o link das promoções, tá? Então eu vou mandar agora no grupo de WhatsApp o link que tem essas promoções aí, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria agradecer a presença, a gente deu 1 hora mais ou menos, é isso que eu queria falar, tá? Tem muito mais coisas, muito mais detalhes, mas eu acho que foi bom. Vou mandar no grupo aí o link da página, vocês analisam, vejam o módulo gratuito e vejam o que vocês acham, tá bom? Que bom que vocês gostaram, Cláudia, Lídia e Fai Bossa. Um grande abraço a todos, um beijo.